O diesel subiu novamente. O Bolsonaro até tentou segurar o preço na última semana, mas não resistiu à pressão dos acionistas da Petrobras. A maior parte, inclusive, nem são brasileiros, são especuladores na Bolsa de Nova York, dos grandes meios de comunicação que têm um pensamento único, né, de que não há saída a não ser ceder à pressão do mercado, do próprio Paulo Guedes, que prometeu ao mercado financeiro uma política de preços na Petrobras para atender os acionistas, não ao povo brasileiro. Enfim, liberou geral, o preço subiu e nós estamos aí com mais uma ameaça de greve dos caminhoneiros nos próximos dias. Lembrando que entre os caminhoneiros a votação de Bolsonaro foi muito elevada, então é mais um baque, um motivo para a popularidade do presidente, que já está em queda livre desde que ele assumiu, cair ainda mais. Infelizmente, essa alta do diesel ela não afeta só os caminhoneiros, ela afeta todos os setores da economia. Cerca de 70% das cargas transportadas no país são por caminhões. Tudo depende, né, de forma direta ou indiretamente deste meio de transporte. Então, todos os transportadores repassam os preços ao frete, que acaba repassando os preços às mercadorias. O transporte de passageiros nas áreas urbanas e entre municípios também é muito elevado. Você tem aí o setor de ônibus urbanos, ônibus rodoviários, que transporta mais de 95% da população brasileira. Então, olha só, nós estamos falando de uma situação que afeta a vida de milhões de pessoas. E as empresas de ônibus, obviamente, tendo alta no diesel, elas vão querer, de alguma forma, repassar o preço às passagens, ou, se não for possível, elas vão reduzir a qualidade do atendimento à população. Elas, de todo jeito, o custo não vai ficar com as empresas. Isso aí a gente tem que ter certeza, tem que ter clareza. Desde que assumiu, Bolsonaro adota a mesma política do Temer para combustíveis, que é uma política de acompanhar a variação do barril do petróleo no mercado internacional e o preço do dólar. E o dólar, sob o governo Bolsonaro, ele também está subindo. Ele não consegue segurar o dólar mais embaixo. E isso tem um problema, porque a população recebe salários em real. Então, você recebe salário em real, você vai lá comprar gasolina, você vai lá comprar diesel em dólar. Inclusive, aqui na cidade que eu moro, Barão de Cocais, antes da greve dos caminhoneiros no ano passado, a gasolina era 4,81. Hoje a gasolina é 4,98. Então, os preços dos combustíveis hoje estão mais altos do que as vésperas da greve no ano passado. E aqui é praticamente um preço único, tem só um posto que pratica um preço um pouquinho abaixo, o resto é tudo igual, é uma máfia, um cartel descarado, são empresários e empresárias que não têm o menor compromisso com a cidade, porque a gente anda aqui 20 quilômetros até a BR-381 e a gente paga 40 centavos a menos no valor do combustível. Então, isso aqui é aquela questão de que nós somos só nós aqui dentro vendendo da cidade, nós vamos extorquir o contribuinte, o consumidor, até aonde for possível. Bem, voltando a essa questão da política de preço. Essa política de preços, de atrelar o valor nas bombas ao dólar, né, ela foi desastrosa. Vamos lembrar que ano passado, a greve dos caminhoneiros durante o Temer, ela levou o país à maior crise de desabastecimento da história. Foram vários lugares em que vários setores da economia tiveram prejuízo. Setor de frango, o setor de carne, o setor de laticínios, o produtor rural que não tinha como entregar sua mercadoria. Então, o impacto ele foi amplamente espalhado pela sociedade. Escolas ficaram sem aula. Então, nós tivemos vários setores e vários lugares também, os lugares que dependem mais de mercadorias que vêm de longe, chegou a haver desabastecimento. Então, foi uma política extremamente desastrosa em grande parte da sociedade. Inclusive, eu já fiz 2 vídeos sobre o assunto. Se tiver dúvida, assista os vídeos que fiz no ano passado, mas eles se mostram atuais. E a gente viu que não foi uma coisa simples de se resolver. O Temer ele resolveu conceder um subsídio ao diesel, empurrou o problema com a barriga, mas o problema persiste e o Bolsonaro não consegue solucionar.
Do jeito que eu estou falando, parece que é simples. Ah, não, então vamos segurar o preço do diesel e pronto. Não é tão simples assim também não. Tá? Grande parte do diesel usado no Brasil ele é importado. Então ele depende sim dessa variação do dólar. Aí que entra a questão. Ter um controle sobre o preço de combustível significa ter um projeto de desenvolvimento interno, um projeto que garanta a capacidade de refino de petróleo aqui dentro do país. E isso o governo não tem esse projeto, o Temer também não tinha esse projeto. É, o que eles na verdade estão fazendo é tentar desmanchar aquilo que existe. O antigo presidente da Petrobras, o Temer, o Pedro Parente, ele desmontou parte dos setores da Petrobras e a gente está vendo aí nas declarações do Paulo Guedes, né, tchutchuca dos banqueiros, é que há uma intenção de vender as refinarias da Petrobras, de privatizar essas refinarias e de travar ainda mais os investimentos. Então, isso é uma opção política. Se a gente pega aqui, eu estava analisando o site dos sindicatos petroleiros, as refinarias brasileiras, elas têm uma ociosidade de cerca de 30%. Então, se o país, se a Petrobras quiser falar, não, agora eu vou aumentar a produção em 30%, para mim poder ter um controle maior sobre o preço, isso já seria possível. Já existe as usinas instaladas com um pequeno investimento consegue aumentar essa capacidade de produção. E isso não existe. O que tem no horizonte aí é uma política de desmanche ainda mais da Petrobras, o que significa menor independência do Brasil na questão do controle de preço. Então nós vamos pagar daqui a pouco preços ainda mais caros, preços de países desenvolvidos, lembrando que os nossos salários são de país extremamente subdesenvolvido. Então é uma situação que vai arrebentar. Nós estamos vendo aí a pressão do lado dos caminhoneiros aumentando, a pressão do lado do mercado financeiro também aumentando e, infelizmente, essa corda vai arrebentar para o lado mais fraco, que é a população que, mais uma vez, vai pagar o pato. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe e ajude a gente a continuar o nosso trabalho. Até mais!